21 eu passo aí por perto, quem sabe até por Santa Rita do Sapucaí. Então, voltando aqui à linha de raciocínio, que a pergunta do Arnaldo chamou a minha atenção, ao mesmo tempo que me pegou meio de surpresa. Mais uma oportunidade de conversarmos e aprendermos juntos sobre o Livro dos Médiuns, essa obra Pouso Alegre. Boa, Arnaldo. Essa obra maravilhosa de Kardec, tão pouco conhecida de nós espíritas, infelizmente, e repetimos, deixamos isso claro, que nosso intuito é colaborar nesse entendimento, tá? Aqui não tem professor de doutrina espírita, aqui não tem professor de mediunidade, aqui tem apenas alguém que, assim como vocês, se interessa. Ó, o Luiz Otávio, Pongaí também. Pongaí eu estou esperando o convite, né, Luiz Otávio? E eu não costumo me oferecer para fazer palestra, não. O povo de Pongaí não me chama, não sei o que acontece. Esse povo me tira do eixo. Essa obra magnífica e tão pouco conhecida do movimento espírita, que a gente percebe que tem até um preconceito, né? O pessoal fala, o Livro dos Médiuns é muito difícil, e foge do estudo do Livro dos Médiuns, buscando outras obras que estudam a mediunidade de uma forma diferente daquilo que Allan Kardec deixou para a gente, né, como fruto da pesquisa dele, e a gente percebe que o movimento, pelo menos em termos de mediunidade, vai perdendo os eixos, vai perdendo a capacidade de fazer a filtragem das comunicações advindas do plano espiritual. Então as coisas vão passando e tudo vai se tornando, entre aspas, né, doutrina espírita. E aí a gente conversa com as pessoas, elas falam assim, mas André, a doutrina espírita é uma só. Depende do que você está falando, porque a gente fala que doutrina espírita é uma só, mas quantos pensamentos espiritualistas estão esparramados aí e sendo chamados de doutrina espírita? Então a gente precisa sempre se entender com as palavras que nós estamos usando, tá? Por isso que nós gostamos de estimular o estudo da obra de Kardec, para que a gente possa fazer a filtragem dos conteúdos, dos conhecimentos, das comunicações, das informações, porque uma das leis estabelecidas por Allan Kardec para novas comunicações é a concordância com o já estabelecido. Nós estudamos isso no Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Uma nova revelação não pode desmentir o que já foi estabelecido. Isso é uma lei estipulada por Allan Kardec. Então, nós não podemos estar achando que toda a informação advinda do plano espiritual é simplesmente atualização de doutrina. Por isso que nós gostamos e batemos firmemente no estudo de Kardec, para que a gente possa ter pelo menos um mínimo de noção para entender que cada espírito oferece só o que tem. Nenhum espírito se torna sábio, se torna espírito de luz, se torna filósofo só porque desencarnou. E no plano espiritual existem espíritos tão ignorantes quanto eu e você, tão vaidosos quanto eu e você, e justamente por causa dessa vaidade, um espírito às vezes vaidoso, que seria o sistemático, ele pode passar por sábio e trazer informações esdrúxulas do ponto de vista doutrinário. Por isso que nós gostamos de bater firmemente, dentro das nossas possibilidades e limitações, claro, no estudo da obra de Allan Kardec. Nós estamos no 3º encontro do Livro dos Médiuns. Parece brincadeira, né? Porque não faz tanto tempo assim que nós definimos que estudaríamos o Livro dos Médiuns, consultamos o Zé Aparecido, se ele ia nos dar esse espaço. Parece que foi outro dia que nós encerramos o estudo do livro do Peralva. Parece que foi outro dia que nós encerramos o Reconstruindo Paradigmas, e nós já estamos indo para o 3º encontro, para o estudo da mediunidade. O tempo passa de uma forma que a gente não consegue nem entender, né? É muito interessante pensar nisso. E segundo encontro hoje, para estudar a introdução. O primeiro estudo nós fizemos um apanhado geral, colocamos aqui os objetivos e os parâmetros do nosso estudo, deixando claro que ninguém aqui estuda para ensinar, a gente estuda para aprender e troca ideia sobre o pouquinho que a gente sabe. Depois nós estudamos ainda no primeiro encontro a lógica geral da obra,
resumidamente os 4 primeiros capítulos, depois a ordem que Allan Kardec usou para organizar a segunda parte, dividido em 4 partes. Vocês vão se lembrar disso, e muita gente me mandou o e-mail pedindo o material e nós respondemos para todo mundo. Aliás, eu queria estabelecer uma regra aqui para a gente poder ter tranquilidade para trabalhar, tá? No final de cada capítulo, no último encontro para estudo de cada capítulo, vocês me mandam um e-mail se quiserem receber os slides daquele capítulo. Mas vamos organizar isso para que a gente possa entender bem. Sempre no último estudo, tá? Então nós temos na introdução 57 slides, vocês não estão vendo aqui, é uma informação que só eu tenho. E hoje nós estamos no slide 16, portanto a gente tem no mínimo mais 2 estudos ainda na introdução. Quando encerrar a introdução, vocês me mandam um e-mail pedindo o material, senão vira bagunça e eu acabo perdendo o controle da situação. Não é que eu não queira mandar, muito pelo contrário. Fico muito feliz de poder contribuir distribuindo esse material, apesar que ele não tem nada demais. Se você me pedir no final do estudo da introdução, se você me pedir os slides da introdução, o que você vai ter? A introdução do Livro dos Métodos, que já está no teu livro. Então, não tem nenhuma grande novidade, nenhuma grande revelação. Mas, se alguém quiser receber, manda um e-mail. Sempre no último estudo do capítulo. Tá? No caso aqui, no último estudo da introdução, você me manda um e-mail para a gente poder distribuir esse material. Então nós estamos no segundo encontro para estudar a introdução do Livro dos Médiuns. Okay? No estudo anterior, Kardec deixou claro qual era o objetivo do livro. Colaborar através da divulgação do resultado das pesquisas dele, Kardec, colaborar com todos aqueles que querem, que têm vontade, que têm interesse em praticar o intercâmbio com o plano espiritual. Como nós deixamos claro, e vamos falar isso de novo, apesar que isso vai render uma paciência também, Kardec nunca disse que o critério para uma reunião ser considerada séria é o local. Posso fazer a reunião mediúnica na minha casa? Posso, desde que eu tenha um lugar em que haja recolhimento. Os critérios para que você realize uma boa atividade mediúnica, não, entre esses critérios não está o local. Essa história de falar que reunião mediúnica tem que ser no centro, conversa. O próprio Hermínio Miranda, que foi um grande orientador que eu tive no meu início pelo movimento espírita, eu tenho a lista aqui, não lembro, mas eu devo ter lido aí pelo menos uns 12 livros do Hermínio, e sei da admiração que Arnaldo Oliveira, meu querido amigo que está na sala, tem também pela obra do Hermínio. O Hermínio não frequentava a casa espírita, a reunião mediúnica dele era na casa dele, no apartamento dele, as pessoas iam até lá. Então veja, o critério para uma reunião ser considerada séria nunca foi o local. A reunião tem que ser na casa espírita? Não. Reunião séria é aquela que os membros têm seriedade, têm objetivos sérios, têm vontade de aprender, vontade de instruir-se. Tá? Qual é o critério para que uma reunião seja considerada séria? Todos os membros sérios e um lugar onde haja recolhimento. Então, se eu tiver um cômodo, tranquilo, quieto, onde as pessoas não ficam entrando o tempo todo, não pode ser num corredor, por exemplo. Tá? Então, tudo isso vai ser passado aí durante esses, sabe Deus quantos anos que nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, ok? Porque se o livro do Peralva durou mais de 5 anos e meio, você imagina o tamanho da encrenca que nós estamos começando, tá? Então, no primeiro estudo, que foi realizado semana passada, Kardec trabalhou conosco o objetivo de O Livro dos Médiuns, que era colaborar para que todos aqueles que se interessam pelo intercâmbio mediúnico, por uma reunião mediúnica, possam praticar isso, né? Possam realizar essa reunião de forma segura, passando
O resultado das pesquisas, o resultado dos estudos sérios, o resultado das pesquisas, como nós dissemos e batemos bastante no tempo do Reconstruindo Paradigmas. Informações precisas, seguras, pautadas em critérios científicos. Tá? Na maneira científica de Allan Kardec filtrar as informações dos espíritos. É aí que está a ciência. Tá? A ciência é, resumidamente, busca metódica, então não é buscar à torta à direita, buscar com método, é busca metódica e utilização metódica daquilo que você encontrou na sua busca. Isso Kardec fez de forma muito bela e muito consciente. Vamos iniciar então o segundo encontro. Kardec vai nos dizer assim a partir de agora. As regras da poesia, da pintura, da música, não tornam poetas, nem pintores, nem músicos aqueles que não possuem o gênio para isso, o germe de uma faculdade ou o conhecimento latente advindo de outras encarnações. Vamos entender essa comunicação voltando para o último slide do estudo anterior. Olha o que Allan Kardec nos tinha dito. Enganar-se-ia igualmente se acreditasse encontrar nessa obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, embora cada um traga em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se um médium. Essas qualidades só existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento se deve a causas que independem de alguém para que se verifiquem à vontade. O que ele está dizendo? Embora o Livro dos Médiuns seja o resultado de uma pesquisa e de uma série de experiências feitas por Allan Kardec, olha o que o Arnaldo está nos trazendo aqui, nos lembrando. As reuniões iniciais de Allan Kardec eram feitas em casas de amigos. As próprias reuniões de efeitos físicos, né, Arnaldo? As mesas girantes, os movimentos dos objetos eram feitas nos salões públicos, embora não fossem sérias, né? Então veja, era num salão. Por que era considerada não frívola? Por que ela não era considerada séria? Por ser feita num salão público? Não, porque o objetivo da reunião era divertir. Bem lembrado, Arnaldo. Até porque a própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada depois, e Kardec já estava pesquisando. Então veja, a reunião mediúnica não poderia esperar a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o que o Arnaldo nos trouxe e a gente complementou comprova o que nós havíamos dito. Então, nós não podemos pensar que o Livro dos Médiuns é uma receita de bolo para a formação de médiuns. Todos nós temos um grau de sensibilidade, mas nem sempre esse grau de sensibilidade, por mais que você estude, por mais que você pratique, nem sempre ele vai superar o limite da chamada ostensividade. Lembrando que médium ostensivo é um termo criado pelo movimento espírita. Kardec não usa esse termo, ele vai usar médiums em dois sentidos. Como nós vamos ver no capítulo 14 da segunda parte, no item 159, ele usa a palavra médium em dois sentidos. As palavras são polissêmicas, gente. São pouquíssimas as palavras da língua portuguesa que têm um significado só. Geralmente elas têm inúmeros significados. Muitas palavras têm muitos significados. Então Kardec vai usar a palavra médium no mínimo em dois sentidos. Um sentido mais geral, começo do item 159, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato, pelo fato de sentir a influência dos espíritos, médium. Então veja, a palavra médium no sentido geral para todos aqueles que sentem influência dos espíritos. Influência, um fenômeno bem mais superficial. Às vezes a gente está influenciado e nem percebe. Da metade do item 159 para frente, ele vai entrar num outro sentido. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade se mostra através de efeitos patentes e de certa intensidade. Patente quer dizer o quê? Fácil de perceber, visível, facilmente perceptível. O que confirma o certa intensidade, ou seja, são efeitos um pouco mais intensos. Então ele deixa em aberto.
Tem o sentido amplo, todo mundo é médium, tem o sentido restrito. Poderíamos chamar de médiums só aqueles que têm as faculdades mais afloradas. Então, toda vez que você perguntar o fulano é médium, entenda o que você está querendo dizer com a palavra médium. Pode ser no sentido amplo, todo mundo é médium, então o fulano que você está perguntando com certeza é médium. E pode ser no sentido mais restrito, que talvez o fulano não seja médium. Tá? Veja, é polissêmico. Tem mais de um significado. Ok? Então, todos nós temos esse germe. Mas talvez, mesmo no processo de tentativa de desenvolvimento mediúnico, estuda, faz as meditações, vai para a reunião mediúnica, senta lá, pega o lápis, evoca um bom espírito, evoca o teu anjo guardião, senta lá, pega o lápis, pode não sair nada. Ou pode estar aí de alguma forma planejado que vai acontecer mais para frente. Então, se for acontecer mais para frente, talvez você tenha o germe da faculdade. Ou não vai acontecer nada, então você não tem germe nenhum. Tem só a sensibilidade normal do primeiro sentido. Todos somos médiums. Então veja, não tem um guia de formação de médiums. Aí ele entra nesse segundo item que nós já lemos. Ó. As regras da poesia, da pintura e da música não tornam poetas, nem pintores, nem músicos aqueles que não possuem o gênio para isso. Ou seja, se você não tem o germe da habilidade de escrever uma boa música ou de tocar uma boa música num instrumento, não é estudando teoria que você vai conseguir. É isso que Kardec está dizendo. Embora seja extremamente importante a base teórica, só a base teórica não forma médiums. Então é necessário ter a base teórica, conhecer doutrina espírita antes de conhecer mediunidade, estudar livro dos médiuns. Conhecer doutrina espírita, eu acho que eu falei isso muito, assim, de forma muito acentuada no primeiro estudo. Conhecer livro dos médiuns ou estudar livro dos médiuns sem estudar livro dos espíritos é muito mais difícil e até arriscado. Nós temos que conhecer os princípios fundamentais da doutrina espírita que Kardec nos trouxe em O Livro dos Espíritos. Tem que conhecer doutrina espírita. Antes de estudar mediunidade, conheça a doutrina. Entenda o que é o espiritismo, os conceitos fundamentais de doutrina, porque senão você vai mergulhar no livro dos médiuns sem entender como é que acontece uma comunicação, pelo menos a essência, né? Vai ainda entrar no estudo do livro dos médiuns ainda achando que o espírito entra no corpo do médium. Então não sabe, existe uma comunicação, existe uma combinação fluídica. Na verdade, existe uma mistura dos fluidos do médium com os fluidos do comunicante. Se houver combinação, vai ter comunicação mediúnica. Se não houver combinação, esquece. Mavilani, o médium com problemas de obsessão não pode participar nem da reunião de desobsessão, nem de uma reunião mediúnica mais simples. Primeiro ele se trata, ele cresce, ele amadurece, ele quebra o vínculo com o obsessor, para depois ele participar de qualquer tipo de reunião. Tá? Não só a reunião de desobsessão, mesmo a reunião mediúnica mais simples. Ok? Então veja, eu até tenho brincado muito com isso em alguns seminários que eu tenho feito sobre mediunidade. Você pode estudar a teoria necessária para você nadar? Nadar, cair na piscina e nadar? Pode. Tem teoria? Tem, você pode estudar. Flutuação, você pode estudar deslocamento na água e do mesmo jeito que nós temos uma... Como é que chama? Para você se deslocar... Aerodinâmica. Da mesma forma que existe uma aerodinâmica, ou seja, deslocar-se onde tem ar, existe uma hidro ou uma aquadinâmica.
Eu acho que é hidrodinâmica, mas enfim, se não for, vocês me corrigem, por favor. Então eu posso, para me tornar um bom nadador, eu posso estudar a teoria? Posso. Flutuação, como se deslocar na água, a parte técnica, mas eu só vou me tornar um bom nadador nadando. Andar de bicicleta, mesma coisa. Posso estudar a teoria? Posso. Posso estudar o tipo de bicicleta que eu vou usar? Posso, mas eu só aprendo andando. Olha o que Kardec diz, confirmando isso. Se você estudar as regras da poesia, da pintura ou da música, não quer dizer que você vai ser um grande poeta, nem um grande pintor, nem um grande músico. Então veja, precisamos da base teórica? Precisamos, mas sem a prática, nada acontece. Todas as habilidades humanas são passivas de desenvolvimento pelo exercício. Como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Andando. Dá para fazer base teórica? Dá, mas tem que andar. Nadar, mesma coisa. Jogar futebol, posso estudar as regras, posso estudar as técnicas, tudo isso na teoria? Posso, mas só melhoro jogando. A única diferença da mediunidade é que você não pode estudar a teoria, você tem que estudar a teoria. Se quiser ser um bom médium. Tem que estudar a teoria. Aí já não é mais pode estudar, é tem que estudar. E como tudo na vida, para você ficar bom, você tem que abrir mão de um tanto de coisa. Vou fazer uma brincadeira. Brinquei com o Zé Aparecido ontem à noite sobre isso. Nesse exato momento, o J Quest está tocando aqui em Bebedouro. Ederson, imagina se eu queria estar lá. 40 quilômetros daqui. Imagina se eu queria estar lá, mas eu tenho um compromisso com vocês. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Para você ficar bom em alguma coisa, você tem que ter perseverança, você tem que ter insistência. Não dá para ficar bom em alguma coisa, gente. Eu até vi uma frase extraordinária hoje, o Usain Bolt, acho que tricampeão olímpico dos 100 metros rasos. Fica quieto aí, Zé Aparecido. Eu sei a Lúcia. Esse povo desconcentra a gente, rapaz. Vamos lá. Não dá para ficar... O Usain Bolt tem uma frase extraordinária. Ele treina 4 anos para correr menos de 10 segundos. Gente, um ciclo olímpico. Um ciclo olímpico tem 4 anos. A final olímpica, que é quando ele vai ganhar ou não a medalha, tem menos de 10 segundos. 4 anos para correr 10 segundos. Ninguém fica bom se não tiver insistência. E sabe o que significa insistência, entre outras coisas? Sabe o que significa insistência, entre outras coisas? Enfrentar as fases ruins que você tem e eu também. E diga-se de passagem, a torcida do Barcelona, né? Todo espírito imperfeito tem fases em que parece que a vida dá um pouco de paz pra gente, mas tem fase que, meu querido, você tem que derrubar o mundo na cabeçada, como se fosse um cabrito. Pensa nisso. Ninguém fica bom do dia para a noite. Ninguém fica bom sem insistência, sem persistência. Sem caiu, levanta. E lembra da frase do Usain Bolt. 4 anos para correr 10 segundos. Mas o que Kardec está dizendo aqui?
Se você estudar todas as regras da poesia, todas as tendências poéticas da história do planeta, isso garante que você vai ser um bom poeta? Não. Pintura, mesma coisa. Você pode estudar todas as tendências da pintura. Aliás, a gente estuda um pouco disso, né? Quando entra na... No meu tempo era no Fundamental 2, que era da quinta série para frente. Hoje até a criança de Fundamental 1 aqui em Severina já tem educação artística. Mas a partir do Fundamental 2... a partir do Fundamental 2, a criança tem educação artística, ou artes, tanto faz. E vai ver aí várias tendências da pintura. Vai, só porque viu a teoria da pintura, tendências e cubismo e não sei o que, vai se tornar um baita pintor? Ninguém garante. É isso que Kardec está trazendo para a gente. Então, tem que ter base teórica? Tem, mas tem que praticar. Então vamos ler de novo e aí a gente já dá um passo à frente, ok? As regras da poesia, da pintura e da música não tornam poetas, nem pintores, nem músicos aqueles que não possuem o gênio para isso. Aí ele prossegue. Apenas guiam o emprego da faculdade natural. Para que você estuda a mediunidade? Para saber usar. Se quiser usar uma analogia... Olha que povo traíra, gente. Se quiser usar uma analogia, você usa muito melhor qualquer eletroeletrônico que você compra depois que você lê o bendito manual de instrução, que ninguém lê. Eu acho que você vai concordar comigo que a maioria de nós não lê o manual de instruções e deixa de usar recursos que os aparelhos têm e a gente nem sabe. Deixa de resolver problemas com muito mais facilidade. Bastava o quê? Antes de montar e instalar o aparelho, ler o manual de instruções. Entenderam agora a importância da teoria? Mas a teoria só tem sentido se tiver prática depois. Tá, Ederson, concordo contigo. Tá cheio de obsessor e o obsedado aqui sou eu, viu? O duro é que é obsessor encarnado. Olha essa última frase de Kardec, que show de bola, cara. Ela apenas guia no emprego das faculdades naturais. Gente, é natural. O que você estuda? Para saber usar. Olha que sensacional isso. E o codificador prossegue. O mesmo acontece com o nosso trabalho. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um. Isso aqui é importantíssimo. Sabe por quê? Porque a gente que roda muitas casas espíritas, muitas regiões, muitas cidades, a gente ainda vê muita gente extremamente preocupada em desenvolver mediunidade e às vezes não tem. Lembra? Tem gente que tem e tem gente que só tem a sensibilidade geral. Que não vai produzir fenômenos mais aflorados. Seria a mediunidade que o movimento chamou de ostensivo. Só que o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de usar o que elas têm, aquilo que elas sabem fazer e são boas, para correr atrás daquilo que ela acha que tem e talvez não tenha. Por quê? Porque no movimento espírita a gente acha que reunião mediúnica e câmara de passes são o suprassumo da atividade mediúnica. Qualquer trabalho no bem é importante. Se você nunca aplicar um passe, ou nunca, entre aspas, tá? Vou usar termos inadequados aqui, mas vocês vão entender. Se você nunca aplicar um passe, nunca receber um espírito, mas se tornar uma pessoa boa e ajudar os outros, e fizer a transformação moral, meu querido, você vai ficar muito bem. Agora, se você fizer a transformação moral, tem mediunidade,
vai usar. Vai ficar melhor ainda. Então veja, desenvolvimento mediúnico dentro das características de cada um. Tem gente que não tem faculdades ostensivas, meu filho. Você pode sentar lá, tira o óculos, faz pose de Chico Xavier, me perdoem a brincadeira, gente. Mas tem lugar que dá vontade de rir. A pose é sempre a mesma. Tira o óculos, bota lá a mão na testa, sempre a mesma pose. E fica lá tentando receber mensagem e não recebe. Por quê? Porque não tem. Pode até ter a captação no sentido do pensamento, né? Que a gente costuma chamar de mental. É um termo inadequado, mas está tudo certo. Deixa assim, por enquanto. Não tem faculdade para desenvolver e abre mão de trabalhar. Abre mão de fazer o que sabe. Excelentes cozinheiras. Tem gente com fome? Tem. Então, vai fazer o que você sabe. Eu não estou desestimulando a atividade mediúnica, eu estou estimulando você a usar o que você tem. Aí, talvez você possa correr atrás do que você não tem. Para ver se tem ou não, que é o sentido de Kardec. O que ele vai falar sobre a faculdade mediúnica? Você tem que sentar e experimentar. Senta, pega o lápis, no caso da psicografia, né, que é o que mais Kardec mais usa como exemplo prático. Senta, pega o lápis, evoca os bons espíritos, faz a prece, evoca o teu mentor espiritual, pega o lápis e espera. Se não vier, você vai tentar mais algumas vezes. Não deu certo? Para e vai trabalhar. Ou vai ficar a vida inteira tentando desenvolver faculdade que não tem? Pensa nisso. Então vamos ler de novo? Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade, tanto quanto permitam as disposições de cada um e, principalmente, dirigir-lhe o emprego de uma maneira útil quando a faculdade exista. Todo mundo prestou bem atenção nessa frase? Quando a faculdade exista. Talvez não exista. Talvez você tenha aquela faculdade rudimentar, que é o primeiro sentido, né? Todo aquele que sente num grau qualquer, ó, num grau qualquer. Então talvez você capte um pensamento, talvez você capte um fluido, sente lá um arrepio, uma sensação estranha, mas significa que você vai dar uma passividade? Talvez não. Significa que você vai psicografar? Talvez não. Significa que você vai se tornar vidente? Talvez não. Ó, isso precisa ficar claro. Talvez você tenha o germe, talvez não. Eu estou vendo o Zé Aparecido me zoando aqui. Cadê? Que eu vou até as 23h30. Gente, vocês me lembram, pelo amor de Deus, que nós começamos 10h15? Porque já são 10:55 e eu já estou querendo fechar o raciocínio já. Nós começamos mais tarde hoje. Mas como nós estamos acostumados a começar às 10, corre-se o risco da gente achar que está na hora de encerrar. Então alguém me lembra aí, por favor, se eu ameaçar encerrar, vocês dão um tranco em mim, por favor, tá? Kardec encerra esse slide dizendo assim: porém, esse não constitui o objetivo único a que nos propusemos. Veja, ele deixou claro que ele quer ajudar todos aqueles que querem interagir com o plano espiritual através da mediunidade ostensiva, ou chamada reunião mediúnica. Ele quer colaborar. Ele quer que o fruto das pesquisas e dos estudos dele sirvam para todos aqueles, o fruto, né? Sirva, no singular, desculpa. Vou caprichar na concordância. Que o fruto das suas pesquisas e dos seus estudos sirva a todos aqueles que querem trabalhar. Que querem interagir. Como é que ele começou o texto da semana passada?
desejo muito natural de todos aqueles que gostam da doutrina espírita interagir com o plano espiritual. Ó, desejo natural. Ele começou a introdução, gente. Nós começamos semana passada exatamente com essas palavras, lembra? Olha lá, o que ele vai dizer agora. Ó. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há uma multidão que cresce todos os dias, que se ocupa com as manifestações espíritas. Olha só. Gente, tem médium para todo lado. Então, se todo mundo estudasse doutrina espírita, principalmente Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, toda vez que um médium entrasse em desequilíbrio, quem iria tratá-lo, quem iria colaborar no seu processo educativo, seria a própria família. Precisa ser espírita para isso? Não. Isso aqui não é proselitismo. Não, você tem que ser espírita. Veja como nós distorcemos tudo dentro de casa espírita. Ué, eu estou com um médium dentro de casa. Está em desequilíbrio. O que eu faço? Vou estudar a doutrina. Preciso me tornar espírita? Não, você é católico? Fica lá. Mas estude. Para quê? Para você entender o que está acontecendo com o teu parente. E aí você vai ajudá-lo a se organizar. Porque, veja, não existe um livro dos médiuns espíritas. Rafael, fica quieto, porque nós vimos isso na prática, né? Deixa quieto. Não existe um livro dos médiuns espíritas. O livro não é para médiuns espíritas, o livro é para médiuns. A teoria é a mesma. Se você é psicofônico na doutrina espírita, no movimento espírita, o mecanismo é exatamente o mesmo da psicofonia em qualquer outra religião, gente. Muda o espírito que comunica, muda o espírito que está recebendo a mensagem, no caso, o médium, que é um espírito encarnado. Mas o mecanismo é o mesmo, a combinação fluídica é o mecanismo geral de todas as manifestações mediúnicas. Você, espírito encarnado, o teu perispírito emite fluido. O desencarnado emite fluido. Os fluidos se tocam. Se houver combinação, vai haver comunicação mediúnica. Se não houver combinação, não tem comunicação. Olha, se não ler o livro dos médiuns, não lê porque não quer. Está sendo feita a pergunta aqui, Chesman Viana. Não lê porque não quer. Está lá o livro. Um livro que vai orientar a família a ajudar uma pessoa que está sofrendo. Não quer ler? Por qualquer que seja o motivo? Não lê. Então vai se entupir de remédio. Vamos fazer o quê? Olha lá, vamos voltar para o assunto aqui. As leis que regem o fenômeno são as mesmas, gente. Combinação fluídica. Ok? Nós confundimos muitos conceitos. Isso aqui precisa ser esclarecido. Eu escuto o espírita falando assim. Aqui a gente vai jogar sementes daquilo que vai ser discutido mais à frente. O movimento espírita fala assim, não, eu tenho que ter sintonia com o espírito, o médium tem que ter sintonia com o espírito. Meu amigo, se essa história de sintonia valesse realmente, Chico Xavier, que é um espírito extraordinário, bondoso,
jamais daria passividade para o espírito obsessor. Qual a sintonia do Chico com o obsessor? Então olha como que nós não entendemos os conceitos, a gente quer explicar do nosso jeito, ou então alguns espíritos tentaram explicar do jeito deles, e a gente não entendeu nada. Se o médium realmente tivesse que ter sintonia com o espírito, como dizem por aí, meus queridos, Chico Xavier jamais conseguiria dar passividade para espíritos endurecidos. Todo mundo sabe quem é o Chico. Bondoso, paciente, humilde. Como que um homem desse tem sintonia com um espírito briguento, agressivo? Não tem. Tá vendo como que a gente não entende o conceito? Aí Kardec ensina. Ele pergunta: pode no sentido de ser possível, não é deve ou não deve, tá? Eu vou traduzir aqui e vou colocar com as minhas palavras. É possível que o espírito do médium, ou seja, o médium, o espírito encarnado, interfira nas respostas dos comunicantes e ao invés dele responder o que o espírito está respondendo, ele dê a resposta dele? Quando Kardec pergunta, pode acontecer? Ele está perguntando se é possível, ele não está perguntando se deve acontecer. Está bem claro isso? Os espíritos respondem: sim, se estes não lhes são simpáticos, e aí vem o conceito de simpatia para nós espíritas. Livro dos Espíritos. Eu entendi aqui, deixa eu ver, o Chesman, e entendi a Vânia Canella também. A gente sabe que as pessoas que não são espíritas vão ter preconceito. Eu entendi perfeitamente a colocação de vocês. Tá? Fiquemos tranquilos com relação a isso. Mas vamos voltar para a resposta dos espíritos. Pode o médium alterar a resposta e assimilar as suas crenças? Dizem os espíritos. Sim, se estes não lhes são simpáticos, pode alterar as respostas e assimilar as próprias crenças. O que é simpatia para nós espíritas? Similitude de gosto, afinidade. É o termo mais fácil de você entender. Ou seja, se eu penso de um jeito e o espírito pensa de outro, eu tenho que ser muito humilde para responder, para transmitir a resposta do espírito e não soltar a minha. Está lá no capítulo 19, Livro dos Médiuns. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Olha só. Mas o que Kardec está dizendo aqui? Viajamos, mas vamos voltar para a linha de raciocínio. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, lembremos, a pessoa tem a faculdade, a coisa acontece naturalmente. Então, ao lado dos médiuns, além desse monte de médium, há uma multidão de pessoas que cresce todos os dias que se ocupa com manifestações espíritas. Por quê? Porque se o médium começa a produzir fenômeno, ele se torna vidente. Ou então ele se torna psicofônico. Por quê? Porque ele tinha o germe da faculdade. Ou seja, aquela faculdade que vai, entre aspas, aflorar, que vai se desenvolver. E aí acontece esse afloramento, acontece o desenvolvimento. Gente, não tem tanta casa espírita assim para a gente poder atender esse povo. Até porque, aí vocês me perdoem a colocação, mas
tenho cá minhas dúvidas se a maioria das casas espíritas está realmente pronta para receber esse monte de médium. Do fundo do coração, eu tenho a impressão